Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Hoje vamos expor apenas esse verso. Se você não está com sua versão aí impressa, você pode acompanhar através da projeção o que nos diz a palavra de Deus. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos. Pai bondoso, mais uma vez rogamos e suplicamos por Tua misericórdia sobre nós. Ao lermos a Tua palavra, que nesta manhã o Senhor lance luz sobre a mente, sobre os nossos corações, para entendermos e vivermos a Tua palavra. Cremos no poder da Tua palavra, que ela produza frutos, que ela alcance boa terra nesta manhã. Abençoe-nos, use-me como instrumento em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Você já foi julgado por alguém que nem te conhecia direito? Alguma vez já aconteceu isso com você? Você ser julgado por alguém e essa pessoa nem mesmo conhecer você? Talvez por sua aparência, talvez por seu estilo, ou por uma escolha difícil que você teve que fazer em algum momento da sua vida. Você já foi julgado? Ou até mesmo por um erro que você cometeu que não define quem é você? Você já foi julgado por este erro? Sejamos sinceros. Quando acontece isso, nos machuca. Isso arranca lágrimas de nós. Isso nos deixa triste. Não é verdade? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas sejamos sinceros. E se nós formos sinceros conosco mesmos, nós também fazemos isso. Agimos da mesma forma. Às vezes, julgamos em silêncio. Às vezes, julgamos com o nosso olhar. E há quem diga que esse tipo de comportamento é pior do que utilizar palavras. Às vezes, nós usamos críticas disfarçadas para julgar pessoas. E isso também atrapalha. Às vezes nós nem conhecemos a história completa ou a situação da pessoa e já concluímos, já julgamos sem conhecer. E situações como essa ocorrem no nosso cotidiano, em situações simples como quando alguém age de um jeito que a gente não concorda. Eu não concordo com essa forma de agir. Ou no nosso cotidiano também, a gente age quando algum colega do trabalho falha com a gente. Quando erra com a gente. Ou quando alguém na nossa comunidade, por exemplo, na nossa igreja, nos decepciona. A gente julga, tira conclusões. E sem perceber, irmãos, deixamos facilmente o julgamento entrar e substituir a compaixão que nós devemos ter. E aí passamos a criticar, a crítica entra no lugar, dando lugar, e nós temos mais compaixão e amor. Mas como nós temos estudado, lido ao longo desses meses, no estudo do Sermão do Monte, Jesus nos convida a viver algo totalmente diferente. Ele nos chama a viver no reino de Deus, onde o relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus, transforma o modo como nós tratamos os outros, quem está no nosso redor, as pessoas. No capítulo 6 de Mateus, nós vimos que Jesus nos ensinando a uma vida secreta diante de Deus. Talvez você se lembre das obras de piedade ou os exercícios espirituais. Lembram quando nós falamos sobre o jejum,
sobre a oração, a generosidade, a confiança no cuidado do Pai. Mas agora, chegando no capítulo 7, Jesus ensina e nos mostra, como nós vimos no domingo passado, um estilo de vida piedosa, que não só é interiormente, mas isto extrapola e é expressado nas nossas relações, no dia a dia, como lidamos e nas nossas decisões diárias. Nos versículos 1 a 11, Jesus apresenta algumas atitudes fundamentais para o coração daquele que vive no reino de Deus. Como nós vimos, como por exemplo, não julgar com hipocrisia, mas com humildade. Orar com perseverança, confiando que Deus é Pai e cuida dos seus filhos. Como nós vimos no versículo 6, ter discernimento espiritual, onde deve haver sabedoria quando e como falar e agir. E é interessante que aqui nesse versículo, Jesus resume tudo em uma frase que atravessa séculos e ecoa até os nossos dias. Novamente, versículo 12 do capítulo 7. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso é chamado de regra ouro ou regra áurea, porque este versículo 12, não é um conselho solto, mas é uma síntese, um resumo do estilo de vida daqueles que vivem no reino de Deus. É sobre o viver cristão, sobre o seu e o meu comportamento. Jesus diz que neste estilo se resume a lei e os profetas. E hoje nós vamos mergulhar neste ensino e vamos refletir como isso afeta o modo como eu trato as pessoas. Nós vamos mergulhar e ver como isso transforma a sua oração e a minha oração e o nosso relacionamento com Deus. Vamos mergulhar e ver como isso ensina a ter a sabedoria em amar as pessoas e tomar decisões diárias. Mas, antes mesmo de nós nos aprofundarmos e mergulhar, deixe-me eu lhe fazer uma consideração prévia. A capacidade de viver, de praticar, de ir nessa direção, de cumprir esse ensinamento, não vem da sua ou da minha ou da nossa força ou condição moral. Não tem a ver com a sua habilidade ou a minha habilidade de tratar o outro, mas é um dom de Deus. Ele nos dá, recebemos bondade de Deus para que possamos também fazer bondade aos outros. Eu espero lembrar de repetir isso ao longo do sermão, porque o primeiro ponto que nós vamos procurar responder à luz desse texto, desse verso do que Jesus ensina é como isso afeta como eu trato as pessoas. Como isso vai afetar a maneira de você tratar as pessoas. Porque, novamente, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Jesus aqui, irmãos, está ensinando que nos nossos relacionamentos, tendo dificuldades ou não, nós devemos começar a examinar a nós mesmos. Primeiramente, em vez de focar em nós, também devemos olhar para o próximo. E perguntas como essa devem ser feitas: o que eu gosto que façam comigo? Uma outra pergunta também é: o que me anima e o que me ajuda e me encoraja? Uma outra pergunta: o que me desagrada ou que me desanima? Nós devemos ter essas perguntas em mente, porque não são apenas ações, ou, na verdade, não são apenas pensamentos que devem ficar internalizados, que nós devemos pensar. Apenas, não, mas tem a ver com as nossas ações, com as nossas palavras. Como eu gostaria que me tratassem? Essas perguntas devem se ter em nossa mente, porque note algo, irmãos. É muito fácil
qualquer pessoa admirar esse ensinamento de Jesus. É muito fácil qualquer pessoa elogiar e refletir e dizer como é bonito isso. Mas o convite de Jesus é para viver, é para colocar em prática, é para externar e que outros vejam aquilo que dentro de nós ocorreu. E por amor a Ele nós tratamos bem. Jesus nos convida a viver nessa direção, porque Ele mesmo, o perfeito Mestre, nos ensinou que nós precisamos aplicar isso diariamente, nas nossas vidas, agir de acordo com este ensinamento. Porque, irmãos, essa maneira de viver, esse ensino, não é apenas com conotação negativa. Não faça o que o outro não quer que você faça. Não, a conotação é positiva, faça o bem ao outro que você gostaria de receber. Isso exige uma atitude minha e sua ativa de amor. E é interessante que o reformador João Calvino, comentando a respeito disso, ele enfatiza que essa instrução de Jesus não é uma simples regra de cortesia, mas sim um resumo da justiça cristã. E então Calvino vai escrever: Cristo apresenta uma regra clara e segura para nos guiar na prática da justiça. Devemos imaginar nós mesmos na condição daqueles com quem lidamos, para que nossos sentimentos de humanidade nos conduzam à equidade, ou seja, à justiça e à imparcialidade. Muitas vezes, irmãos, é entendido apenas como uma proibição: não faça aos outros o que você não quer receber. Mas, como eu disse, aqui carrega uma conotação mais ativa, mais proativa. Deixa-me eu tentar te ilustrar para que expanda, para que a gente entenda um pouco mais. Utilizando o contexto do nosso país, da nossa cidade, imagine você estar dentro de um consultório, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, dentro de um banco, dentro de um lugar que está repleto de pessoas. E lá não tem lugar para sentar. E, repentinamente, entra uma pessoa com portabilidade, alguma deficiência, ou alguém já de idade avançada. Não significa isso, preste atenção, eu não gostaria que alguém ocupasse meu lugar se eu estivesse na condição desta pessoa. Mas a correta ação e esse ensino de Jesus vai além, porque você simplesmente cede o seu lugar, levanta e cede generosamente. Você oferece o seu lugar. E esse gesto não é apenas uma ausência de egoísmo, mas é a presença de uma bondade ativa. Percebe? Fazer ao outro o bem que você gostaria de receber se estivesse na mesma situação. É mais do que não fazer o mal. É agir com empatia, com amor, com justiça. Deixa eu tentar trazer uma outra ilustração para que a gente entenda isso. Imagine você trabalhando e você faz parte de um grupo de pessoas que tem um prazo determinado para entregar ou concluir um trabalho. E uma das pessoas desse trabalho está visivelmente, totalmente atarefada. O pensamento não é esse: eu não gostaria que me pressionasse se eu estivesse no lugar dele. Não. Mas a ação ativa extrapola. Você chega ao ponto de, inclusive, de se oferecer para ajudar numa tarefa que não é nem sua. Ainda que isso implique em você organizar a sua agenda, se adaptar ou fazer esforços que você nem esperava. Você percebe a diferença da atitude? Porque nós precisamos aplicar isso em situações do nosso cotidiano, nas nossas vidas, nas nossas relações. É um ensino que todo cristão, discípulo de Cristo, deve aplicar no trânsito, na família, no trabalho, com os vizinhos, com os filhos. Todo cristão deve aplicar esse ensino em sua vida. Por isso que o crente deve orar
para ter um coração correto. A oração do crente caminha: Senhor, ajude-me a fazer o bem com humildade. E isso nós lembramos do que está escrito lá em Mateus capítulo 6, verso 1. Fazemos o que fazemos, tudo o que nós fazemos, fazemos diante de Deus. Deus vê. As nossas ações não podem receber ou esperar por reconhecimento. Nós devemos agir com um coração generoso e discreto. Segundo, decida diariamente a juntar tesouros nos céus, como nós já vimos. E o que significa isso? Faça escolhas pensando em louvar a Deus, em bendizer o nome do Senhor. E uma pergunta, irmãos, preste atenção, a pergunta honesta que todo crente, que todo discípulo de Cristo deveria fazer no final do dia é: hoje eu tratei os outros como eu gostaria que me tratasse? Todo crente deveria fazer essa pergunta no final do dia, porque isso vai mudar e vai afetar a forma como nós relacionamos com os outros. Você percebe como Cristo está direcionando, como Jesus está direcionando? Porque isso muda de dentro para fora. A instrução, à luz dessa instrução, você começa a ouvir mais e julgar menos. É de dentro para fora, à luz dessa instrução, você começa a ver as necessidades dos outros, antes mesmo de pensar nas suas próprias necessidades. É de dentro para fora, à luz dessa instrução, você oferece perdão com mais facilidade. Você ajuda o outro quando não é conveniente. Isso vai brilhar no mundo de trevas. Porque nos nossos dias o pensamento é: se eu fizer isso, o que eu vou ter em troca? Quanto eu vou levar nisso? Qual o benefício para mim e para aqueles que estão perto de mim? Não é esse o pensamento moderno? Mas à luz dessa instrução, você ajuda os outros mesmo quando não é conveniente. À luz dessa instrução, você oferece perdão com mais facilidade, porque o discípulo, aquele que vive no reino, ele entende que também depende da misericórdia de Deus. O discípulo de Jesus, o salvo, regenerado, ele pratica essa instrução, ele coloca em prática e ele escolhe todos os dias amar, andar como Jesus instrui. Porque o seu coração está voltado para Deus. Ainda que as pessoas estejam olhando ou não, o seu coração está voltado para Deus. Isso faz com que eu e você, irmãos, saiamos do centro. Consideramos maior compaixão. Você quer ver? Quando nós praticamos e colocamos isso em primícia, em primeiro lugar, e vivemos isso, quem está do seu lado não está apenas do seu lado no domingo. Ao longo da semana você vai lembrar de orar para os seus irmãos. Você percebe que Jesus está expandindo? Porque é interessante que isso só é possível plenamente com a graça de Deus. Com a graça de Deus atuando dentro de nós. Porque você e eu, como cidadão do reino, as nossas ações precisam refletir publicamente os valores do Evangelho. Quando amamos a Deus com todo entendimento, as nossas ações diárias tornam-se testemunhas visíveis da presença de Deus em nós. Você percebe como muda completamente a nossa relação com os outros? Porque a capacidade de viver segundo esse ensino, de amar o próximo como a nós mesmos, não depende da sua capacidade, da sua força moral, mas é um dom que Deus concede, e esse poder nos é dado por meio de Cristo, que nos transforma, nos capacita a cumprir essa regra, esse ensino diariamente. Se o primeiro ponto é como isso afeta o modo como eu trato as pessoas, o segundo ponto é como isso transforma as minhas orações e o meu relacionamento com Deus.
E para isso precisamos rever os versos 7 e 8 do capítulo 7. Porque esse ensino está também no contexto direto de Mateus capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Volte o seu olhar para os versos 7 e 8. Versos 7 e 8 do capítulo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou seja, essa perspectiva transforma e nos ensina a orar. Nos ensina a orar com confiança em Deus. E é muito interessante que, quando oramos à luz dessa primícia, nós somos levados e conduzidos a orar não apenas pelos nossos desejos. E não há nenhum problema clamar a Deus por aquilo que nós necessitamos. Mas nós passamos a estarmos mais sensíveis e preocupados com o próximo. Isso evita que eu e você tenhamos orações egoístas, pensando apenas em nós mesmos. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque, irmãos, quando nós aplicamos em nossas orações, isso nos tira do centro e nos coloca na posição de sermos dependentes de Deus. E é muito interessante que isso muda não apenas o que pedimos a Deus, mas como pedimos. Passamos a orar com o coração sensível, derretido, por assim dizer. Não apenas oramos por nossos desejos, como eu disse, mas oramos ao próximo. A nossa oração deixa de ser egocêntrica e é mais cristocêntrica. Começamos a interceder e pedir por nossos irmãos. A minha e a sua oração vai nessa direção, de que o meu irmão também seja abençoado, que os seus olhos sejam abertos, que ele encontre conforto. Passamos a nos preocupar com o sofrimento dos outros. Não temos mais aquele pensamento, não, ele a ele, eu sou eu. Você percebe como Jesus direciona? Não é mais aquele pensamento, é ele que está sofrendo, não sou eu. Mas você se compadece. Há um sentimento em você. A oração, irmão, se torna um exercício de amor prático, diariamente. E como eu disse, isso evita orações egoístas, porque nós entendemos que fomos salvos pela graça e nós não merecemos. As nossas orações mudam. Senhor, faça a tua vontade. Nós mudamos a oração de eu fiz isso, agora eu quero isso, Deus me dá. Não. A oração passa a ser como o dos salmistas, todavia seja feita a tua vontade, como o próprio Cristo orou. Você percebe como muda as nossas orações? E isso só muda quando o seu e o meu coração é moldado. As nossas petições também serão moldadas. A oração passa a ser uma oração transformada pela própria palavra de Deus. Não apenas buscamos bênçãos, e como eu disse, não há nenhum problema em pedir a Deus aquilo que nós necessitamos, mas a sua oração não é apenas em me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Você se lembra de domingo quem estava sentado ao seu lado na reunião? E ao longo da semana você ora pedindo que Deus o agracie, pedindo que Deus toque ao seu coração, que ao longo da semana esse sermão medite na palavra de Deus, que ao ler a palavra de Deus, ele seja enxertado e preenchido pela ação do Espírito. Você percebe como isso afeta as nossas orações e o nosso relacionamento com Deus? Por isso, o discípulo de Jesus pede um coração semelhante ao coração dele mesmo. E é muito interessante o que Paulo diz em Efésios, como nós lemos, em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de Deus em aroma agradável. O apóstolo Paulo nos chama a imitar o amor de Cristo, que é um amor sacrificial. Amar como ele amou exige um coração transformado. Pedir a Deus um coração semelhante ao de Cristo não é um desejo superficial. Não, eu vou mentalizar aqui, um outro momento eu peço isso, não. É uma súplica para uma transformação. Sejamos honestos. No mundo egoísta, onde o que importa sou eu e meus pares, o que importa é se eu tiver, é só com o coração transformado. É só com o coração de Cristo. Porque Cristo, Ele amou sacrificialmente, nos concedeu perdão, porque o coração transformado, ou seja, a verdadeira espiritualidade, a forma do viver cristão, ele não se revela em simplesmente por repetições. Eu faço isso porque eu vou ali, porque eu faço aquilo. Não. Mas é uma disposição de amar os nossos inimigos, perdoar quem nos ofende. E note isso, não é natural do coração humano. É um dom do Espírito que Ele nos capacita. Por isso nós devemos clamar diariamente por essa transformação, por esse coração, para ter o meu e o seu coração como o de Cristo. Percebe como isso transforma as minhas orações, as suas orações, o nosso relacionamento com Deus? Isso transforma a motivação nossa. E é muito interessante, irmãos, que isso está ligado também com o ensino que Jesus mesmo menciona no capítulo 7, dos versos 7 a 11. Olha o que o versículo 11 nos diz. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, depois de Jesus dizer que o Pai Celestial dá boas coisas aos que lhes pedem, Ele nos chama, nos convida a agir com o mesmo espírito de generosidade para com os outros. Isso muda a oração. Deixa de ser uma oração egoísta para algo generoso. Eu não oro apenas por bênçãos pessoais, mas também para aprender a tratar os outros como a própria palavra de Deus ensina. Isso transforma a sua e a minha oração, porque me faz olhar, te faz olhar com menos egoísmo e mais generosidade. Como isso transforma a sua e a minha oração, nos leva a pedir por um coração semelhante ao de Cristo. Como isso transforma a sua e a minha oração, que isso nos ensina a orar por sabedoria nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Como isso transforma a minha e a sua oração, é que nos lembra que orar é o começo. Mas agir como Cristo é o objetivo. Você percebe como nos nossos relacionamentos, as nossas orações, novamente, a capacidade de viver em acordo com esse ensino não depende da sua condição moral, não depende da sua expertise, não depende da sua habilidade, mas é um dom que o Senhor dá. Quando os nossos corações são moldados, nos é dado por meio de Cristo, que nos transforma e nos capacita a cumprir, a viver nessa direção. Porque, irmãos, se no primeiro ponto nós vimos como isso afeta o nosso relacionamento com os outros, a maneira como nós tratamos, e como isso afeta e muda as nossas orações e nossa relação com Deus, o terceiro e último ponto é como isso ensina a ter sabedoria e amor nas nossas decisões diárias. Porque esse ensino não é uma regra mecânica.
Não é uma continha, faça isso e o resultado será esse. A vida cristã exige discernimento, amor, empatia e humildade. Por isso que Jesus diz no verso 12, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. E o que significa isso? Como isso afeta e ensina a ter sabedoria e amor nas decisões diárias. Ao tomar decisões diárias, o discípulo, o regenerado, o salvo, ele pergunta, essa escolha abençoa outros? Você percebe como diariamente isso muda? O discípulo, o servo, aquele que vive no reino de Deus, ele se pergunta, isso é justo, honesto e amoroso? O discípulo se pergunta, eu estou tratando essa pessoa da forma que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse em sua posição? Você percebe que isso traz um equilíbrio entre a verdade e o amor. Não é apenas fazer o que é certo, mas é fazer com compaixão. Por isso que é de dentro para fora. E esse princípio, ele é prático e nós devemos aplicar em toda nossa área, em todos os nossos relacionamentos. E isso só é possível com a mente de Cristo. E isso é completamente diferente de um ensino humano, que tem a ver com questões morais, com moralismo. O que seria, então, o moralismo? O moralismo é uma tentativa de obter reconhecimento, de agradar a Deus ou pessoas por meio simplesmente de ritos, de fazer algumas ações por meio de cumprimentos ou regras. Regras que você externa, mas não tem transformação. Não tem intencionalidade. Não tem amor, não tem vida. É simplesmente cumprir. Se foca apenas no comportamento visível, mas desconsidera o coração, a intenção, a motivação e a graça. E o moralismo é tão perigoso, irmãos, que se apresenta como algo bom, mas substitui o Evangelho. E é interessante que John MacArthur, falando sobre moralismo, nesse ponto que nós estamos comentando, ele diz que o moralista acredita que pode cumprir a vontade de Deus com base em sua própria capacidade. O moralista não depende da cruz, mas ele depende da sua performance. Porque, perceba o contraste, irmãos. Enquanto o moralista pergunta o que devo fazer para parecer bom, enquanto o moralista pergunta como eu posso cumprir regras para ser aceito, a sabedoria ensinada por Jesus Cristo. A pergunta é, como posso amar como fui amado? Você percebe a diferença? A sabedoria, a pergunta nessa sabedoria ensinada por Jesus Cristo é, como eu posso agir com compaixão, justiça e humildade, como Cristo fez por mim? Um pecador, falho, inclinado. Percebe como muda? E isso aponta diretamente para Jesus Cristo. Cristo é o cumprimento perfeito. Jesus não apenas ensinou princípios de tratar os outros como gostaria de ser tratados. Ele não disse, olha, eu vou te ensinar uma coisa. E o seu comportamento foi totalmente diferente. Não. Ele viveu isso perfeitamente. Seu amor prático, sacrificial, o seu relacionamento com os outros. Como era o comportamento de Jesus com relação aos outros? Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos. Ele serviu até o fim, inclusive morrendo no lugar de pecadores como você e como eu. Ele trocou o lugar na cruz.
levando a punição que você merecia, que eu merecia, que nós merecíamos. A cruz, irmãos, é a expressão suprema para uma vida cristã. Por isso que Jesus diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. E note algo, quando Jesus diz, porque esta é a lei e os profetas, Jesus não está apenas transmitindo um princípio útil. Deixa eu encaixar essa palavra aqui. Não, não é isso. Mas ele está afirmando algo fundamental sobre toda a Escritura. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando acerca da lei e os profetas, ele diz que isso nos leva diretamente para Cristo. Porque toda a lei e os profetas apontam para Cristo. Cristo que foi prometido, Cristo revelado, Cristo proclamado, Cristo explicado, Cristo esperado. E isso é maravilhoso nos escritos bíblicos, na sagrada palavra de Deus, porque o Cristo que foi prometido pelos profetas, o Cristo que foi revelado nos evangelhos, o Cristo que foi proclamado em Atos dos Apóstolos, o Cristo explicado nas epístolas de Pedro, de Paulo, de Judas, e o Cristo esperado em Apocalipse. Você percebe que tudo isso aponta para o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo? Deus, por meio da sua palavra, nos convida, Jesus nos ensina. Porque, irmãos, 3 últimas aplicações, olhando para Cristo, nosso Salvador, à luz desse ensino do próprio Cristo. Sem Cristo, eu e você, essa regra de ouro, esse ensino, é um peso impossível. Ninguém consegue vivê-la plenamente com um coração corrompido e egoísta como é do ser humano. E isso mostra a nossa falência moral em andar nessa direção. Por outro lado, com Cristo se torna possível, sabe por quê? Porque agora Cristo vive em nós. Cristo vive dentro dos seus discípulos, do regenerado, do salvo, e a sua vida, o seu amor, molda o nosso caráter, nos capacita a viver, a amar o próximo como a nós mesmos. Em Cristo, Ele é a nossa resposta. Nós agradecemos e louvamos a Deus, porque obedecer não é mais uma tentativa de ganhar mérito, mas uma expressão de gratidão pela graça já alcançada, porque enxergamos o Cristo, o nosso Salvador. Outrora andávamos em trevas, estávamos à parte de Deus, alheios a Deus, mas Deus, por seu infinito amor, abriu os nossos olhos, somos tocados pelo Espírito Santo e enxergamos o Cristo, nosso Salvador. Em obediência à sua palavra, amamos o próximo como a nós mesmos. E louvamos e andamos louvando e adorando Ele pela grande obra que Ele realizou dentro de nós. Por isso que é interessante, irmãos, João diz no capítulo 14, verso 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu me dirijo a você que ainda não é um discípulo de Jesus, você que ainda não reconheceu os seus pecados, a sua falência moral, a sua incapacidade. Porque você precisa confessar a fé em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados? Porque o Evangelho não é apenas uma doutrina ou um sistema de crenças, mas é a prova, é a própria pessoa de Cristo. É a revelação de Deus ao homem e o cumprimento de toda a lei e os profetas. Em Cristo vemos a graça e a verdade encarnada, o sacrifício perfeito que nos reconcilia com Deus
e nos garante vida eterna. Você que ainda não confessou a sua fé em Jesus Cristo, você precisa confessar sua fé em Jesus Cristo, porque somente em Cristo o homem pode ser perdoado por falhar em amar como deveria amar. Somente em Cristo o homem pode ser capacitado a amar como Cristo amou. Somente em Cristo o homem pode viver para a glória de Deus e não para si mesmo. Que Deus nos ajude. Que se os seus olhos, se você foi tocado pelo Espírito, para reconhecer o Cristo Salvador, que você se arrependa dos seus pecados e confesse a sua fé no Salvador. Que o Senhor, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a colocar em prática e a viver a sua palavra. Oremos.